É isso aí, gente. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da sexta temporada do Café com Zac. E antes de mais nada, vocês já sabem, roda a vinheta aí. Sejam todos bem-vindos, um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para vocês que não dormem e também que assistem o programa do Café com Zac, cafécomzac.com, todas as entrevistas lá, você pode curtir, pode compartilhar, convide seus amigos, quer patrocinar, quer participar, entre em contato conosco, tá bom? E vamos lá, vamos mandar um abraço também para nossos patrocinadores, hein, pessoal da Mercaverde Brasil, a Merlin Brindes, o Regional, a Fidelidade Clean, a Luciana Magazine, a Netflix, a Revista Estampa, a Estúdio Vita, a Vox FM, a Empória Badesco e a você. Quer patrocinar? Entre em contato com a gente, cafécomzac.com ou telefone aqui abaixo. Fale com a gente, com a nossa equipe. Venha fazer parte ou participar de um bate-papo. Tem boas entrevistas no ar e vamos nessa. Falando em boa entrevista, tô aqui com uma pessoa, com um amigo nosso aqui, põe no centro da terra aqui. Tô falando com o Matheus Picarte. Como é que tá, garoto? Daniel, muito bem, graças a Deus. Começando aí um ano novo com as energias todas renovadas. Renovou? Primeiramente, queria agradecer aí o convite, né? Já faz um tempinho que tá pra gente sentar aqui nessa cadeira. E eu só tenho a agradecer pra gente estar batendo um papo, expondo aqui nossas ideias, nossas experiências pessoais, profissionais. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, cara. E o ano passado foi um ano corrido pra você, né? Vamos falar disso também, né? Foi um ano de eleições, Sim, ano que você sim. trabalhou Ano eleitoral muito. é um ano atípico pra mim, né? Eu trabalho com direito eleitoral, eleições pra mim sempre é um período bastante movimentado. E vamos bater um papo sobre isso, sim. Que bacana, mas antes de mais nada, vamos começar desde pequenininha. A mamãe pegou você no colo, nasceu essa criatura, chorando. Aonde foi? De onde nasceu? Como é que começou a tua vida? Catanduvense, né? Sempre que é tudo bem. Sempre catanduvense, sempre trabalhei aqui, nasci, estudei, trabalhei, me formei. Tudo que eu fiz na minha vida foi em Catanduva. Não me arrependo, gosto muito daqui. Eu falo que é uma cidade muito boa, sempre me proporcionou tudo que eu precisei, uma boa educação, bons amigos, uma boa cultura, uma boa faculdade. E eu tenho hoje um trabalho, né? Graças a Deus sou formado em Direito. Então tudo aconteceu, tudo partiu aqui de Catanduva mesmo. E a galera que tá lembrando de você, nossa, acho que eu lembro desse rapaz, né, rapaz? Onde eu estudei com ele? Qual que foi a escolinha? Ó, eu comecei, minha primeira escola foi o Colégio Catanduva. Catanduva. Antigo Colégio Comercial de Catanduva, Sim. né? E da Fundação Padre Albino. Depois eu fui pro COC, onde eu fiquei até o terceiro colegial. Então foram 2 escolas particulares. Depois faculdade aqui também E depois a Direito. faculdade na FIPA, na Fundação Padre Albino. Que eu entrei em 2005 e me formei em 2009. Tá, e por que Direito, cara? O que surgiu na tua vida? Alguma coisa diferente que você falou, puxa, isso aí é legal, hein? Cara, o direito é o seguinte... Eu sempre tive como uma profissão, além daquela coisa toda de falar, pô, a arte de se fazer justiça, né? Que é o que todo mundo ouve no primeiro dia de aula lá. Você vai estudar aquilo que é a ferramenta essencial para fazer a justiça, né? Além disso, que isso é muito bom, é bonito e a gente tem que prezar sempre na nossa profissão. O meu pai ele não é formado em Direito, mas meu pai foi sempre um excelente conhecedor das leis, né? Meu pai foi diretor da Câmara por 38 anos. Trabalhou a vida inteira lá, deu assessoria para várias cidades, câmaras de toda a região. E ele tinha muita facilidade em lidar com essas questões legislativas, né? E eu cresci num ambiente onde o meu pai fez o regimento interno da Câmara, aqui de Catanduva, foi meu pai que fez. Legal. Com a ajuda de alguns colaboradores da casa. Mas eu cresci vendo meu pai ali lidando diretamente com vereadores, com a lei. Então isso tudo foi me instigando desde cedo a me inteirar o porquê, como que o direito acontece, né? Todo mundo acha, muita gente acha que meu pai é advogado e ele não é, ele é formado em educação física. Na época dele, a faculdade de Direito era um pouco distante daqui, nós não tínhamos tantas faculdades como tem hoje. São Carlos. A mais perto eu acho que era São Carlos, e não tinha condição na época. Sempre foi um sonho dele em se formar em Direito. E eu tive essa oportunidade. Quando eu prestei o vestibular aqui em Catanduva, na FIPA, eu passei em primeiro lugar. E eu
em 2005 eu ingressei na faculdade até 2009. Quando eu saí, prestei exame da ordem, passei. Ele te levava nesses lugares também que você tá falando? Que ele queria Alguns eu ia sim, eu era muito jovem, né? Mas eu lembro sim, alguns eu ia. Fui várias vezes. Meu pai foi chefe do Procon, ele tinha um programa na televisão que falava sobre o direito da defesa do consumidor. Tudo isso, querendo ou não, é embasado pelo direito, né? Então eu fui crescendo e entendendo por que as coisas acontecem e aonde vai o seu direito, até onde vai a sua garantia, né, que é constitucional. Então, assim, tudo isso foi me instigando, foi crescendo essa vontade em mim. Quando eu cheguei no terceiro colegial, eu já tinha em mente que eu queria ser advogado, que eu queria formar em direito. E qual que foi o foco do direito teu? Você se formou no meio do caminho, você já sabia o que você ia fazer no direito? Daniel, porque é muito campo lá. É muito amplo. Eu falo que o direito, ele é tão amplo quanto a medicina. Da mesma forma que o nosso corpo humano tem, assim, vários os nomes dos ossos, dos órgãos, das doenças, dos remédios para tratá-los. É tudo muito minucioso, tudo muito, né, complexo. Eu falo que o direito é igualzinho, cara. A diferença é que o nosso ali é o livro, é o dia a dia. A gente não mexe com o corpo humano, mas a gente mexe com o direito do ser humano. Pra mim o mais gostoso era o comercial e o penal, né? Exatamente. Nossa senhora. Comercial é uma área bastante complexa, mas eu sempre gostei da área do direito público. Direito constitucional, direito administrativo na faculdade era o que eu mais li. Mas isso é complexo. Muito complexo. Eu sempre me interessei pela Constituição, por questões do direito público. E na vida prática, como eu vou falar adiante, eu me formei em Direito e eu comecei a trabalhar na Câmara Municipal. Meu pai já era aposentado, fui convidado por um vereador para ser assessor na época. E eu ingressei muito jovem, eu estava na faculdade ainda quando eu ingressei na Câmara. Que também as pessoas têm que identificar também que a maioria dos candidatos, quando entra como vereador, acaba querendo um advogado. Para facilitar a vida dele, E é muito difícil achar um advogado mais velho, né? Exato. Que já tá... de repente o cara não quer largar o escritório dele, a profissão, a forma como ele já tá atuando no mercado. Então foi uma oportunidade tua. Foi uma oportunidade minha. Eu tava para me formar em Direito, fui convidado, tava acho que no 4º ano, fui convidado por um vereador, você não quer ser meu assessor? Fui, fiquei bastante tempo lá, né? E por esta razão, como eu estava ali sempre envolvido com a política, e a política ela é cercada pela Constituição, né? O tempo todo os projetos têm o controle da legalidade, da constitucionalidade. Então, desde sempre eu sabia que eu queria partir para a área do direito público, né? Que foi a área que eu acabei me especializando. Eu fiz uma pós-graduação em direito público e gestão governamental. Eu fiz uma pós-graduação em direito tributário e em direito eleitoral, que foi a última, que foi uma área pela qual eu decidi que eu vou seguir minha profissão daqui para frente, que é cuidando das questões dos partidos políticos, das candidaturas, das prestações de contas, que é o que eu venho atuando nos dias de hoje. Mas antes de chegar nesse caminho, você ficou 4 anos como... Aí você se formou, né? Você estava no 4º ano, 5º ano, você se formou, mas você continuou trabalhando na Câmara. Continuei. Mas você montou... 18 anos. Você foi para outro caminho ou não? Na Câmara eu passei quase que por todos os cargos lá, né? Eu assessorei vereador, eu fui assessor técnico financeiro, né? Eu fui assessor de apoio às comissões, que são as comissões que dão os pareceres nos projetos, se é constitucional, se não é. E, por fim, ocupei o cargo de diretor administrativo, que eu fiquei agora nos últimos 2 anos. Tá, a pessoa entender então, o que é um diretor administrativo? Ele mexe só com um local, um setor, ele mexe com todos os vereadores, o que é isso? A minha função na Câmara, ela era praticamente cuidar do processo legislativo, né? A tramitação das proposituras, o auxílio aos vereadores nas questões jurídicas, nas questões políticas, né? Sobre a formalização das proposituras. O vereador chegava e falava, eu gostaria de um projeto de lei assim assado, que abrangesse tal coisa, pode, não pode, você me ajuda a fazer, doutor? Tamo aí. Então, assim, a tramitação toda, desde fazer o projeto e protocolá-lo, até o dia que ele vai ser votado, deliberado em sessão. Então você vale 18 anos, você tá lá. Eu fiz 18 anos. Você pegou muita gestão, muitas histórias, sim. Muita confusão, muito acerto. Sim. Muita rebelião popular. Eu falo assim, Daniel, a vida política ela é um aprendizado constante, porque de um mandato para outro, né, você acaba conhecendo diferentes culturas no sentido de
de lado político mesmo. O Sim. esquerdo, direita, o centro, o que não é nada, o que é tudo. Então, se você acaba aprendendo a lidar, e sempre de maneira muito respeitosa, todos eles comigo e eu com eles, eu acabo fazendo amizade com vários pensamentos políticos, que é a chamada democracia, Sim. né? Que é o direito que todo mundo tem de expor as suas ideias, os projetos, votar sim ou não. Então, durante esse tempo, com certeza, eu conheci muita gente bacana, pessoas que eu tenho amizade até hoje, vereadores lá de 2012, que até hoje a gente tem contato. E para mim é um aprendizado muito bom. E além de tudo isso, né, que é o que deixa a gente contente, é que são amizades verdadeiras, porque muitos deles nem querem mais mexer com política, já está em outra área, está estabilizado, aposentado, e mesmo assim ainda a pessoa te manda mensagem: e aí, Matheus, como é que você tá? Tá tudo bem? E a política aí? Então assim, você acaba fazendo amizade, o cara desinteressadamente, ele quer saber como você tá, então isso é muito legal. Tá, e como que você pode ajudar até a gente a entender que nós somos seres humanos, todo mundo é emocional também, não certeza. adianta, todo mundo tem gostos, tem ideias, tem pensamentos, ideologias, falando em ideologia política, então eu te vejo como uma ideologia política da parte de direita, vamos por assim, depois você vai falar sobre isso, mas como é que você consegue ser neutro num setor desse? Você conseguia manter neutralidade, as pessoas de todos os setores te respeitavam por ser uma maneira neutra, como é que você agia? Sim. Como é que você age, Daniel, né? assim, são questões bastante... Para muitas pessoas é impossível você separar isso, mas eu juro que a gente consegue. Eu tô como presidente atualmente do Partido Republicanos em Catanduva. Que é um partido de Partido direita. 10, partido de direita. Do Tarcísio, o pessoal entender. Eu advogo para regional do partido, tenho contatos em São Paulo, advoguei para a Coronel Helena, que é do Republicanos, que é a atual secretária de esportes do governador Tarcísio. Então, assim, eu tenho meus laços políticos pessoais, o meu gosto, naquilo que eu acredito e aquilo que eu acho que é o certo, né? Mas eu juro para você que fora disso existe o profissional Matheus Picarte, que é aquele que recebe o cliente, bandeira amarela, vermelha, verde Sim. ou azul, e que está ali com o problema, com uma prestação de conta atrasada, com um problema no registro de uma candidatura, com um problema que está deixando ele inelegível. E eu juro que o meu escritório, né, por questão de ética, por questão de formação mesmo, que a gente tem que ter, isso, eu sei separar muito bem. Mas você acha que isso aí leva-se tempo as pessoas acreditarem nisso? Eu acredito que como não é de hoje que eu tô nessa área, né? Eu já tô já é minha quarta eleição já. Há bastante tempo. Então, a cada 2 anos tem eleição, Sim. né? A nacional e a municipal. E falando em Catanduva é 4 anos. 4 anos. 4 gestão. Isso. Então, assim, as pessoas hoje elas entendem, tá? Eu tive candidatos a prefeitos de outros partidos que concorreram com o Republicanos, que nós acabamos advogando. Eu vou te dar um exemplo. Ibirá, o candidato do Republicanos foi o Biscoito, que se elegeu. O meu escritório divulgou nas questões de prestação de conta pro concorrente, que foi o Zé Ernesto. Então, assim... E você é do partido desse biscoito. Exato, mas o meu trabalho eu não coloco Quer dizer, o rapaz confiou nisso. Eu não coloco isso em jogo em momento algum. E é um risco até uma pessoa, porque quem não quiser confiar, fala, o rapaz Sim. é outro partido. Exato, né? Exato. Mas as pessoas, como elas nos conhecem já, faz um bom tempo que eu trabalho com isso, eu nunca tive problema com isso. Pode ser que algum candidato tenha me boicotado lá atrás, falou assim, não chama esse advogado para trabalhar pra gente não, porque ele é do partido tal. Sim. Mas comigo, assim, presencialmente, nunca tive falando de política, essa é uma lógica. Com certeza. É uma guerra política. Não é de se condenar. Eu tenho convicção disso. O meu escritório não foi contratado pelo candidato tal, porque ele sabe que hoje eu sou presidente do partido tal. Isso. Então, assim... Existe isso, mas mesmo assim, com todas essas barreiras, Sim. nós ainda oferecemos muito trabalho nessa eleição de 2024 para muitas cidades do partido que não era do meu, no caso, né? Quem tem o foco, então, hoje é essa parte da prestação de conta, mexer com a política, né? Com a política. Eu vejo que na nossa região, não sei se eu estiver errado, não é muita gente que gosta disso, né? Ou não gosta disso, ou é difícil, o que é esse caminho? Eu acho que os advogados, principalmente os novos, né? Eu acho que eles enxergam o direito eleitoral como uma área muito sazonal.
Eu vou trabalhar a cada 4 anos na eleição municipal e vou trabalhar a cada 4 anos na eleição. Então a pessoa tem essa convicção errada, né, de que ele não vai ter trabalho, que ele não vai ter matéria ali para estar lidando, não vai ter cliente, porque o candidato, de fato, você se candidatou agora, você vai estar só daqui 4 anos. Sim. Mas não é bem assim. De uma eleição para outra acontece muita coisa. O partido político ele tem que prestar conta, ele tem que manter os seus livros, diários, balancete, ele tem toda uma questão que ele tem que ter um contador. É contador e advogado. São 2 despesas essenciais e obrigatórias para qualquer partido e candidato. É necessário. É uma despesa necessária. Esse é o termo que a lei utiliza. Então, vejamos, muitos advogados jovens, eles acham que não vai ter trabalho durante esse tempo todo, esse interstício aí de 4 anos, né? Mas não é bem assim, acontece muita coisa. Às vezes o cliente procura, eu quero ser candidato daqui 2 anos, tal, mas peraí, você tem uma condenação aqui, vamos ver se isso vai te deixar inelegível. Não, dá para entrar com uma ação rescisória pra gente tentar, né, consertar a tua situação. Então assim, e sem falar que fora isso, a legislação ela tá muito rígida em relação à manutenção dos partidos políticos. O que acontece? O partido ele era lembrado pelos presidentes, pelos candidatos, nas vésperas das eleições. Hoje, com a mudança de uma resolução do TSE de 2022, que é recente, que foi aplicada agora pela primeira vez, o partido que não tiver em dia com as suas tarefas, com seus programas, ele não concorre às eleições, ele fica impedido. Então, daí a necessidade cada vez mais do partido político, do candidato, do representante, do gestor, ter um advogado ali para te orientar. Posso fazer isso? Não posso? Tem fundo partidário? Não tem? Então, isso tudo vai gerando uma série de consequências que ele vai precisar de um profissional habilitado na área. Você me fala então que é importante, é uma consultoria jurídica para quem tiver interesse em ser candidato. Exato. Então eu quero ser candidato político, qual é o primeiro passo? Então é procurar algum advogado nessa área. Exato, eu quero ser candidato, primeira coisa, eu tenho que me filiar a um partido. Filiar um partido. Mas não precisa ser na hora. Não, 6 meses de antecedência, é o prazo que a Constituição determina que a pessoa tem que estar filiada. Tá. Né? Ter o domicílio eleitoral, que ele tem que ter o domicílio ali. Você sabe que domicílio eleitoral é diferente de domicílio residencial, né? Muitas pessoas acham que moro em tal lugar. Domicílio eleitoral é onde o cara mora. Não necessariamente. Também, mas não necessariamente. Às vezes ele mora em São Paulo, trabalha no Rio de Janeiro e tem uma empresa em Santa Catarina. Ele tem domicílio nos 3 lugares. Ele frequenta os 3. Ele mora em um, ele tem uma empresa no outro, ele trabalha no outro. Então assim... Ele pode se candidatar em qualquer um deles? Ele pode. Ele tem que comprovar para a justiça que ele tem algum local, que ele tem o vínculo ali. O domicílio eleitoral é para quê? A lei ela permite que você se candidate ali, mas você tem que provar para ela que você... O que você tem ali? Que você tem vínculo, que você tem laços ali, que você se preocupa com aquele lugar, que você exerce atividades naquele local. Então, tudo isso é uma série de questões que o advogado eleitoral vai te orientar. Por isso que já mata a dúvida daquelas pessoas. Mas o rapaz ele mora aqui, ele vai ser candidato a prefeito. Não, mas ele tem alguma coisa. O governador Tarcísio, que é do meu partido, ele foi questionado quando ele foi candidato em São Paulo, porque muitos falavam que ele não conhecia porque ele não é de São Paulo. Ele é do Rio. Ele é do Rio. Mas ele comprovou perante a Justiça Eleitoral de que ele tinha laços, ele tinha domicílio eleitoral em São Paulo. Por isso que acabou sendo deferido o registro, ele venceu e está governando até hoje. Você falando de partido, cara, como que é administrar um partido político? Porque a gente vê muita gente, às vezes não tem nem um estudo em si, ela é um presidente de um partido, Sim. Mas existe algo muito além do que só ser uma bandeirinha, sou o presidente do partido? Tem uma burocracia grande aí? Sim, existe. Assim, os partidos políticos, em cidades menores, infelizmente não chega recurso, não chega investimento. Então, assim... O presidente ele acaba assumindo um rojão muito grande porque ele vai ter despesas, ele vai ter banca do bolso, ele vai ter que pagar um advogado, vai ter que pagar um contador para fazer a prestação de contas, que é uma exigência. Se tiver algum evento na cidade, dificilmente alguém lá de São Paulo, enfim, vai mandar algum recurso para ele. Então, ele acaba tocando meio que as próprias pernas, né? Agora, em cidades maiores, né, existe o fundo partidário,
que são recursos que são enviados para a manutenção do partido, que são as despesas ordinárias, que é o quê? Um aluguel de uma sede, conta de água, energia elétrica, a internet que o partido lá tem para poder fazer as filiações, uma faxineira, enfim, todas essas despesas ordinárias, que são as cotidianas, elas podem ser custeadas com o fundo partidário, que são enviados para os partidos onde o partido tem mais expressão, né? Eu falo que em cidadezinha pequena é difícil chegar a esse tipo de recurso, é difícil. Eu cuido aí de quase 500 partidos aqui na Mesmo você região. conhecer as pessoas lá de cima, a pessoa que você do grupo, falar, vou te ajudar, não. Mas se a cidade não mostrar assim grande potencial, né, é difícil, o partido ele não vai investir. Que é diferente de uma Rio Preto, de uma Ribeirão, Campinas, né, que são cidades maiores, onde o fluxo eleitoral é muito maior, os projetos, as demandas são maiores. Então, nesses lugares, sim, o partido ele manda lá e entra a figura do presidente, que é o gestor desse dinheiro. Sim. Por quê? Porque ele tem que prestar conta. Às vezes a pessoa acha que o fundo partidário chega na conta e o presidente vai lá com o cartão e vai sacando e gasta onde quer. Não, é uma despesa muito controlada. Você tem que mostrar para a justiça quanto entrou, onde saiu, quando e por que saiu. Então, assim, você tem que comprovar de fato, mostrar para a justiça o porquê você utilizou aquele recurso e se de fato era necessário. Então, existe um controle hoje muito grande da justiça eleitoral. Eu falo que o trabalho da justiça eleitoral é um trabalho minucioso e exige conhecimento. Eu falo que nós somos muito bem servidos aqui na região. Os chefes de cartórios eleitorais, que todos eles são muito bem qualificados e eles exercem esse papel de auxiliar os presidentes, né, nessas questões. E então aí que aparece a figura do gestor, do presidente, que é o quê? Saber manusear para não complicar e não deixar o partido impossibilitado de participar do pleito. Então, que nem quando os partidos políticos têm o fundo eleitoral que as pessoas falam. É determinante, como que eles determinam para separar essa base? O fundo eleitoral são modalidades distintas. Fundo partidário é que as pessoas acabam meio que misturando tudo, mas são dois tipos de recurso. Isso é legal saber. O fundo partidário, ele é aquele recurso para despesa ordinária que é fora das eleições, o ano inteiro. Se o partido mandar o dinheiro lá, o fundo partidário, o ano inteiro o partido pode receber e para fazer a manutenção da sede. Quer dizer que não é só na eleição. Não, agora esse é o fundo partidário. Tá. Agora o fundo eleitoral, esse é o fundão. Esse é aquele dinheirão que é votado lá em Brasília, que é repartido entre os partidos políticos, observada a proporcionalidade de cada um, né, de representatividade. Então, você veja bem, esse fundão, esses sim são destinados aos partidos e candidatos para fins exclusivos de propaganda eleitoral. Esse aí é para as eleições. Esse aí é aquele recurso que o candidato recebe, não são todos os partidos que mandam também, que recebe, ele contrata a gráfica para fazer o santinho, ele paga com esse recurso que é o FEFEC, o fundão a gente chama de FEFEC, é Fundo Especial de Financiamento de Campanha. O FEFEC ele utiliza e ele tem que prestar conta, é muito rígido o controle disso, de quanto ele gastou, quando, como, tem que ter nota fiscal e a prova do pagamento. Isso aí é uma questão que é muito bem controlada pela Justiça Eleitoral, pela Justiça num todo, porque essas informações elas cruzam na Receita Federal. Então, assim, eu falo que é muito difícil hoje você burlar. E fazendo então uma pergunta, saindo um pouco até do teu trabalho, mas também estando dentro do teu trabalho. A gente vê às vezes muito, e depende de partido, às vezes desvios de verbas, de dinheiro, corrupção ali, corrupção aqui. Eu me imagino na épocas passadas que não existia sistema, computador como era antigamente. Eu lembro que muitas vezes eu assistia na televisão, eu brincava que era queima de arquivo, né? Pegava fogo nos lugares, queimava todos os documentos. Quer dizer, como é que vai achar esses documentos? Sim. Você vê que hoje, por mais que tenham essas coisas que a televisão mostra, corrupção, os desvios, a justiça hoje, falando em eleitoral, ela é muito mais segura ou não? Ela é muito mais segura. Eu falo que ela controla melhor. É claro que é assim, Daniel. Na mesma proporção que os programas tecnológicos, né, vão se desenvolvendo, a forma de fiscalizar, de controlar, de aplicar
vai desenvolvendo, eu falo que o ser humano, ele vai também desenvolvendo práticas, né, para burlar. Que é o que infelizmente acontece. O candidato vai lá, ele conversa com o dono da gráfica, fala, ó, eu tô gastando 2, mas põe que foi 5. Aí ele consegue, ele paga uma nota fiscal, em vez de 2 ele paga 5 e ele comprova de que ele pagou. Igual muita gente acaba gastando dinheiro e tá ninguém pago. se vê onde vai estar o negócio. Existe, a prática ilícita existe, cara. Em todo que é lugar. Infelizmente existe. Infelizmente existe, mas a justiça, eu falo que hoje ela é muito segura. Eu falo que hoje a justiça eleitoral ela é muito bem equipada, ela é preparada, os servidores fazem cursos constantes para aprimorar, para atualizar. Eu falo que Catanduva aqui na 40ª, o pessoal é fantástico. A que eu mais trabalho é a 179, a zona eleitoral 179, que abrange as cidades menores aqui, Novais, Catiguá, Tabapuã. Eu falo que lá o pessoal assim, é antenadíssimo, eles são muito bem preparados. E hoje a justiça ela consegue sim identificar a fraude, identificar se de fato houve a contratação, houve aquela modalidade de propaganda eleitoral. E então hoje é muito seguro. Eu te falo assim que eu vivo isso na prática, o tempo todo tentando defender os interesses dos candidatos. E graças a Deus a gente tem uma boa relação também com os cartórios, né? Pelo tempo que a gente já trabalha com isso, a gente acaba fazendo amizade com os chefes. Mas a justiça ela é muito segura e ela até onde no limite ela consegue identificar se está tendo ali a falha e se ela vai punir ou não o candidato ou partido. Me fala uma coisa, eu não quero saber o nome, não quero saber nem a cidade, mas eu queria saber uma história bacana que você conseguiu salvar a candidatura daquela pessoa, ou que ninguém acreditaria que ela seria o prefeito, ou seja, o que... Não precisa nem falar cargo, mas alguma história que você fala, isso aí já foi, e você conseguiu. Sim, uma história muito legal. Aconteceu numa cidade aqui perto, a candidata, a vereadora, ela lá no passado, ela tinha cometido um crime ambiental. Qual foi o crime? Ela tinha um passarinho numa gaiola que não tinha a anilha, o anelzinho da ambiental. Ou seja, ele estava ali preso indevidamente e isso é um crime federal. É um crime grave. E na época houve denúncia e a polícia florestal foi lá, a IBAMA, enfim, recolheu todos os passarinhos dela, que ela cuidava com muito amor. E ela respondeu um processo crime tremendo, né? Por ser crime contra o meio ambiente, enfim. Teve uma série de modalidades lá que ela desrespeitou. Deve até ser preso. Então. Correu risco. Uma senhorinha assim, que não oferece mal a ninguém, totalmente inofensiva, mas ela tinha os passarinhos dela que ela gostava. E a ignorância também. E a ignorância, exato. Principalmente, que eu tenho certeza, porque eu conhecia ela e eu tenho certeza que se ela soubesse que era ilegal, ela não tinha. Mas enfim, e ela respondeu um processo disso. E ela foi condenada. Ela acabou, na criminal, ela acabou não sendo presa, mas ela respondeu um processo bem grave. E quando ela veio com a ideia de ser candidata a vereadora, ela já tinha cumprido essa pena, né? E ela não sabia que a Lei Complementar 6490, que é a lei da ficha limpa, ela proíbe de ser candidato pessoas que têm condenação, primeiro e segundo grau, ou transitando em julgado, por diversos crimes. E a lei ela é taxativa. Ela fala todos os crimes que a pessoa, se ela cometeu e teve condenação em segundo grau, ela fica impedida de ser candidata. Ela fica inelegível. E ela não sabia disso. E ela procurou um partido, se filiou, o partido também não tinha conhecimento. O pessoal vai dando corda. Não, e enfim, deu legenda para ela, teve a convenção, ela oficializou a candidatura dela. A hora que chegou o registro dela lá na justiça, a justiça ela tem um banco de dados incrível, ela levanta a tua vida inteira. Ela sabe os crimes que você cometeu, tem a promotoria que faz o papel dela de fiscal da lei, é ela que vai olhar ali. Aí eles viram lá que a fulana tinha uma condenação por um crime ambiental que ela cometeu, que eram os passarinhos lá presos. E quando me procuraram, e ela era uma candidata com potencial de voto, né? Eles queriam muito liberar ela para ela ser candidata, para ela participar do pleito, né? E quando eles me procuraram, primeira reação minha, falou: olha, eu acho difícil você reverter uma situação dessa, porque
A lei ela é taxativa, a lei complementar 6490, ela fala de maneira taxativa quem são as pessoas que ficam inelegíveis pelo prazo de 8 anos, e fazia menos, fazia acho que coisa de 3 ou 4 anos. Então ela não pode ser candidata, e nem nessa e nem na próxima, eu acho. Eu falei para eles assim, né? Aí é claro que você vai ver a certidão, você vai pegar o objeto e pé do processo para ver como é que tá a situação dela. E foi aonde eu me deparei, e ela já estava meio que já desanimada. Ela, enfim, é duro para uma pessoa chegar para a própria família e falar: gente, eu não vou ser candidato porque eu estou inelegível. Primeira coisa que vem na cabeça da pessoa, pô, é bandido, é criminoso, não tá podendo ser candidato, pô, todo mundo é candidato. A minha tia não consegue ser candidato. Política é assim mesmo, cara, não, bandido. Você já olha já fazendo um julgamento. Sim, já, né? É normal. Foi quando eu olhei e eu vi que a pena dela, a condenação dela, tinha sido reduzida, e ela se enquadrava num crime de menor potencial ofensivo. Pô, um passarinho na gaiola, cara, não tá oferecendo risco à sociedade. Não vendia isso também. Exato. Então, assim, eu consegui enquadrar o crime dela como um crime de menor potencial ofensivo, e eu consegui o registro, porque ela havia sido impugnada. Eu consegui reverter a situação, comprovando que aquele crime que ela cometeu tinha uma brecha na lei, uma exceção, que se eu não me engano é o parágrafo 4º, eu lembro até hoje, que fala que crimes de menor potencial ofensivo não deixam candidato inelegível. E ela já tinha jogado a toalha, e eu consegui o registro dela. Foi um negócio que me marcou muito, porque ela acabou, coitada, já nem concorrendo com o mesmo entusiasmo de antes, porque a pessoa fica chateada, fica envergonhada. Fora o falatório da cidade. Cidade pequena. Isso é criminoso. Exato. Deve ter pagado pra voltar. O que vai concorrer explora isso ao máximo, vai falar: poxa vida, a fulana lá não presta. Se votar nela, tem o crime ambiental. Matou passarinho. Ninguém explica o que é. Aí cria essa história. Sim, né? Cria, exatamente. Então, esse foi um fato bastante curioso e que acabou dando certo. A gente fazer as próximas perguntas, eu quero te perguntar uma coisa bem rápida pra você. O que é pra você, como é que você leva uma crítica, às vezes agressiva, uma crítica, seja o que for, uma crítica. Como é que você absolve pra você? Dentro de você, como é que você sente isso? Daniel, a crítica, cara, existe o tempo todo em todas as áreas, né? Eu falo que desde o jogador de futebol, quando erra o gol, ao professor que na hora de ministrar uma aula lá, o aluno fala: putz, a aula tá dando sono, que chato. E da mesma forma, na nossa profissão, às vezes o candidato que não consegue, por exemplo, uma aprovação de contas, às vezes ele teve alguma sanção, teve que pagar alguma multa, ele vai receber uma crítica achando que o profissional faltou ou sei lá, com a verdade, ou com o profissionalismo adequado para aquele caso. Então eu falo assim, a crítica eu recebo ela muito bem. Eu falo que o tempo todo são as críticas que fazem a gente estar sempre estudando, e principalmente porque no Brasil, eu não vou nem falar Catanduva ou São Paulo, no Brasil nós temos profissionais muito habilitados e muito bem preparados para o direito eleitoral. Não são tantos, mas nós temos muitos professores, advogados eleitorais. Eu falo o Vita Porto lá em São Paulo, o Rolo, que foi meu professor na pós-graduação, Dr. Clever Vasconcelos, que é um promotor de justiça que me deu aula, era coordenador do curso. Eu falo assim, a inteligência e a magnitude como eles aplicam o direito eleitoral nos casos concretos, faz o tempo todo a gente rever a maneira como nós estamos fazendo aqui também. Livros, a gente está sempre comprando livro. Então, assim, às vezes a crítica, ela vem para consolidar que nós temos a necessidade o tempo todo de estarmos nos atualizando. É que eu digo também nesse sentido. Hoje você fala que você é presidente de um partido, né? E quando você é presidente do partido, aí vem aquelas acusações populares. Ah, não, ele ganhou dinheiro para ele apoiar tal pessoa. Ele tá milionário. E nunca é 10 real, hein? É tudo 100, 1 milhão, meio milhão. É impressionante. Eu falei, esse cara tá milionário. Sim. Né? E como é que você lida com isso? Porque é uma pancada. Às vezes você tá pancada, levando sim. só pancada. Sim, a política, a parte chata dela é essa. Não machuca. É o pré-julgamento das pessoas. Às vezes são julgamentos totalmente equivocados, que vão para a rede social e não tem mais volta, né? Graças a Deus, Daniel, do tempo que eu tô como presidente de partido, que são 2 anos,
Eu nunca tive esse problema. Eu tive problema, assim, de repente, com um cara que queria ser candidato e não conseguiu, porque na hora da convenção ali Não aceitaram. eram só 14, ele acabou ficando fora. Isso aí a gente lida. Aí sai aquela boca popular, que o cara fala o que ele Exato. Aí tem aquele maldoso que vai na rede social e põe lá o presidente do partido X lá de Catanduva recebeu tanto para apoiar tal prefeito. Isso aí existe. Deixa a gente triste, né? Porque mexe com a nossa, né, com a nossa integridade. Teu pai e tua mãe que te criou ali sabe que você não é capaz de fazer aquilo. Mas eu, graças a Deus, nesse contexto, eu não tive Você problema. consegue separar, falar assim, deixa pra lá. Muito, muito. Eu tenho que fazer isso, Daniel, porque se eu não conseguir fazer isso, Você sai brigando com todo mundo. Você sai atropelando todo mundo pra rua. Exatamente. Brigando um pro outro. Exato. Escutei falar. Exato. Às vezes Mas tem que acontece fingir de isso, viu? tonto, então. Às vezes sim. Aquela cara de paisagem, o pessoal fala. Às vezes você tem que se desligar um pouco dessas, né? Eu falo que Catanduva ou é rede social, ou é no café da esquina, ou é nos corredores da própria Câmara. Se você for ouvir e processar tudo que estão falando, você vai se retirar da política. Falando em Câmara, então, já que ele tá nesse aí, muitas vezes escuta assim, nossa, você viu o pau que rolou lá dentro, um vai matar o outro, um vai brigar com o outro. Você tá lá 18 anos, mas que nada melhor do que ninguém você falando como é o andamento desse pessoal. Vamos falar de 2025, Sim. Começou agora, mas do passado, aquelas Sim. brigas que a gente via, aquela coisa... Embates, né? Nossa, você fala assim, nossa, aquele rapaz vai brigar na saída. Existe tudo isso ou na realidade só no calor, Não. que nem jogador de futebol, que na hora briga, acabou... É que nem jogador de futebol, porque eu falo que saindo ali do plenário, é claro que às vezes o vereador acaba se excedendo com o outro e acaba ofendendo a honra, ou enfim, Sim. acaba levando a mágoa pra Isso fora. é uns e Mas outros, a maioria dos casos fica no plenário. Eu falo assim que a democracia é isso. Você põe um projeto, um acha que é ótimo projeto, o outro acha que é péssimo, e o que acha que é ótimo vai votar e defender, principalmente se for algum tema relacionado à classe, a algum, entendeu? Vou dar um exemplo. Enfermeiros. Nós tivemos recentemente aqui a questão do piso dos enfermeiros. Vixe. Né? Então, assim, isso aí não foi só em Catanduva, em todas as cidades. Os municípios, eles tinham que adequar suas normas para aplicar o piso que foi estabelecido e foi julgado lá pelo Supremo. Então, assim, tinha gente que defendia que o fato de ter sido decidido lá já era automaticamente aplicado e não precisava de projeto de lei nenhum. Tinha quem falava que não, o município tem que regulamentar. Então, acabava o embate envolvendo uma classe de trabalhador. Esses são os que ficam mais aflorados, porque você está defendendo pessoas, direitos de pessoas, né? E tem que ser defendidos mesmo. E os vereadores estão lá para isso, para você comprar uma briga de uma parte da sociedade e você colocar aquilo ali como a tua meta. Não, vou auxiliar, vou orientar, vou brigar, vou lutar para que o direito dele seja resguardado, seja aplicado, de fato surta efeito. Então esses acabam ficando um pouco mais quente, mas saiu do plenário aí pra fora, muitas vezes, os dois vereadores que bateram boca lá no plenário, lá fora, saiu, deu a mão e foi comer uma pizza. É isso que eu já escutei falar também. Já, dá um e é bom, melhor assim, né? Porque se leva pro lado pessoal e... Sim. Porque, cara, toda terça tem sessão, 5:30 da tarde. Você tá brigado com a pessoa e toda terça você tem que sentar do lado dela ainda. Então, assim, você vai ter que relevar aquilo e você vai ter que pôr um ponto. Falar, ó, sobre o projeto tal, morreu o assunto. Morreu, tá bom. E vida que segue. O cara não precisa ser teu melhor amigo. Mas ele não pode ficar nessa situação com você porque você não vai conseguir aguentar ficar ali perto dele todo esse tempo. Mas eu falo assim que eu assisti muitos embates ali, mas os mais, assim, acalorados é por conta de direitos de classe. Eu dei exemplo dos enfermeiros, mas nós tivemos também dos biomédicos. E quando vai o povo também lá votar, esperar. Porque eles participam, ficam mais... entendeu? Aí acaba virando uma coisa meio pessoal. Sim, quando são essas questões de direitos, né, de representatividade. Sim. O vereador que defende a ala do LGBT. É a mesma coisa.
O da direita lá, tem muito projeto lá sobre esse assunto que ele não concorda. O da esquerda quer que vota, quer que tramite em regime de urgência. O outro falou que não, que tem que pensar mais sobre o tema. Isso tudo acaba meio que deixando o clima ali bem acalorado tenso. mesmo. Bem tenso, bem tenso. E outra coisa, que nem 2024 foi na época de eleições, né? Que nós vamos falar um pouco disso aí também. Mas eu consegui compreender que muitas das coisas que às vezes a gente tenta acreditar que pode ser feito, acaba não dá conta de fazer. E quando a pessoa entra, quando eu converso com alguns, eles falam assim, agora é diferente. Porque não adianta você votar só assim às vezes é um projeto que você não pode. Se você votar assim, você responde por isso. Sim. Como que é a obrigação de um vereador, já que você está lá dentro, para as pessoas entenderem bem claro, que muitas vezes o vereador quer votar sim, a pessoa não entende, mas eu quero para ter votado sim, mas por que não? Por quê? Às vezes é por causa que se ele votar, ele responde de uma maneira até juridicamente, é isso? Sim, exato. É assim, a Constituição Federal é a lei maior, é a maior lei do país, né? É a Carta Magna, é o livro que rege todo o país, né? A nível municipal, a maior lei nossa aqui no município é a Lei Orgânica. Lei Orgânica Municipal. Esse livrinho que a Câmara lá tem, cada vereador recebe no dia da posse, ali fala a limitação de atuação de cada parlamentar. Então veja bem, não são todos os temas que o vereador pode legislar. Tem coisa que é exclusivo do prefeito. É o tal chamado vício de iniciativa. Tem proposta que, poxa, o vereador fala, cara, isso aqui é excelente, vai ser muito bom para o município, mas eu não posso propor. Por quê? Porque tem que vir do executivo. A Câmara só aprova, ela não pode iniciar essa tramitação. Então, muitas vezes, o vereador, ele fica assim, de mãos atadas, aguardando a boa vontade do prefeito, ou o momento que o prefeito acha, porque ele é o gestor, ele que é o executivo, ele que executa as tarefas no município. Então, às vezes o vereador, ele fica com as mãos atadas e de fazer uma coisa que ele tem, foi uma promessa dele em campanha, mas a hora que ele senta ali, o jurídico vai falar para ele, ô senhor vereador, o senhor não pode fazer uma propositura dessa, porque o senhor vai estar infringindo o artigo tal da lei orgânica. Então ele vai... E da mesma forma, quando vem uma propositura, e às vezes nem tudo que é apresentado na Câmara está em conformidade. Para isso que existe o jurídico, para isso que existem as comissões. Tem uma comissão lá que chama Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa comissão, ela apura se a materialidade apresentada, se ela está em conformidade, se ela não está desrespeitando normas superiores, que é a Constituição Estadual, a lei orgânica, o próprio regimento interno da Câmara. Então, muitas vezes chegam proposituras que o vereador fala assim, nossa, o tema é excelente, mas eu não posso votar, porque senão eu vou estar desrespeitando uma norma superior e certamente vai ser um objeto de uma DIN, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. E vindo essa DIN, o Tribunal de Justiça vai julgar que ela é inconstitucional. E enquanto essa lei ela ficou vigorando, o vereador ele é responsável pelo tempo que ela ficou em vigência. E ele paga por isso. Dependendo do assunto. Nós tivemos vereadores que tiveram que ressarcir o erário por conta, já faz um tempo já. Tem alguma história que você pode contar? Não quero saber de nome, não quero saber de nada. Vamos criar alguma história que uma pessoa teve que assumir sobre isso. Teve várias. Teve um projeto de lei que ele remanejava o dinheiro dentro do orçamento da prefeitura e não atendeu o quórum, e o presidente na época, acho que ele não foi um equívoco, eles entenderam que podia, né, ser feito daquela maneira, e todo mundo que votou respondeu com uma ação de improbidade. Teve que todo mundo pagar do bolso. Já teve casos de ressarcimento sem erário. Teve justiça... Tramitou o processo, não é uma coisa imediata, mas tramitou e teve que ressarcir. Da mesma forma como já teve vereador que foi viajar com dinheiro com recurso público e não justificou a utilização daquele recurso, né? E a justiça fez devolver. Então, tem assim, sobre pena. Sobre pena, exato. Olha, então são coisas que as pessoas têm que identificar que nem tudo que o teu candidato pode fazer. Então, nem tudo que ele acredita. Porque a pessoa sabe aquela história do candidato que ele fala assim, se eu for eleito vereador, eu vou construir uma escola.
vou construir uma ponte. Esse é o cara que não tá preparado para ser vereador. Porque vereador não constrói nada, cara. Você quer construir pontes, quer construir escola, se candidata ao cargo de prefeito. Ele pode batalhar para que o executivo Ele vai faça. fiscalizar, ele vai requerer, ele vai indicar. Senhor prefeito, indica a necessidade que o senhor faça uma creche, escola no bairro tal, porque lá as crianças estão tendo que se deslocar de um lugar para o outro e precisa de uma escola naquele bairro. Ele indicou. O prefeito começou a construir, o vereador, qual que é o principal papel do vereador? Fiscalizador. Fiscalizar a aplicação dos recursos. Vamos lá ver onde que está sendo, quanto que o prefeito está pagando desses materiais. Então, assim, esse é o papel do vereador. Além de fazer um projeto de lei, além de fiscalizar o recurso público, né? Eu ainda vi uma entrevista do Padre Oswaldo, agora recente, e ele falando justamente isso, que o vereador tem que acompanhar de perto, porque é o principal papel do vereador, acompanhar as obras, a aplicação, e de fato nem todo prefeito tá vendo o que tá acontecendo. Na realidade, ele é o último a saber. Ele sozinho não consegue tocar a coisa toda. Muita gente não falando, ele fechou, vai fazer o projeto da escola. Às vezes, se você não vê o prefeito que tá na porta com problema, ele não consegue ver. Exato. Então, que é o papel do vereador, que alguém denuncia, esse é o papel dele, vai até o local. Exato. Então, aquele vereador que se candidata lá, o candidato, que fala que vai construir ponte, ele não, na verdade, ele não tá preparado. Ele não sabe qual que é o papel do vereador. Brincando um pouco de inteligência artificial, cara, se você pudesse montar o teu vereador ideal, como seria um vereador ideal pra você? Não quero saber de cor de pele, não. Quero saber como que seria ele, a postura de um vereador ideal. O vereador ideal, eu acredito, primeiro de tudo, né? Independente. O cara que não tem rabo preso com ninguém, o cara que cobra o que for, o cara que fica pouco na Câmara, porque vereador tem que estar na rua, né, cara? Vendo a situação dos bairros. O vereador, ele já é bem equipado, ele tem 2 assessores aqui em Catanduva. As pessoas entenderam. Eu trabalhei como São 2 assessores. São 2 assessores. Tem mais pessoas ou não? No gabinete dele são esses 2. Ele pode contratar mais do bolso dele. Aí é por conta dele, mas a lei... A Câmara disponibiliza 2 assessores para cada vereador. Então, assim, ele já tem o corpo técnico dele, o cara que tá lá no gabinete fazendo as proposituras, o vereador liga, precisa fazer um requerimento pedindo informação por que tal obra está demorando tanto. O assessor vai lá e ele formaliza isso. Então, assim, o vereador ideal, ele é o cara que ele tem que estar na rua, né? Atendendo a demanda, vendo em loco o que está acontecendo na cidade. E o cara que não tem rabo preso com ninguém. O cara que pode votar qualquer projeto da maneira que ele bem entende, com a consciência dele. E aí já é uma outra questão, Daniel, que é uma alçada que não se deve entrar, mas eu vou acabar falando. Sim. Um mínimo de formação. Né? Para ser vereador, a lei não exige que o cara tenha uma faculdade. Mas se ele tiver um pouquinho do conhecimento, né, de como que as coisas devem funcionar, como que é um processo legislativo, ajuda. Sim. Eu falo para você que nós tivemos vereadores sem faculdade, mas que rapidamente aprenderam, estudaram e fizeram mandatos excelentes. Então, assim, essa questão de exigir um nível superior pro cara ser vereador, não pode, a lei ela não exige, né? Quem sou eu para falar que o cara que foi na faculdade é mais íntegro do que o cara que de repente não teve oportunidade? Isso não existe. Mas se ele se esforçar, se ele buscar a informação e ele se preparar para aquela circunstância, ok. Mas infelizmente não é o que acontece. Não tô falando nem de Catanduva. Lógico, tô falando nível Brasil. No nível, Catanduva é porque a gente mora em Catanduva. Mas é nível tem Brasil. os aventureiros lá que enxergam o cargo como uma forma de se autopromover, de autossustentar, porque o vereador tem salário, né? Sim. E então o vereador ideal para mim, além de todas essas, é um que tem um conhecimento melhor, mais aprofundado, para quando ele sentar na cadeira lá, ele já saber como paciência, é que né? Exato. Bastante paciência. Aquele explosivo, né? O Pedro explosivo também, É. só explode. Exato. A gente vê que na política, por mais que quando uma explode, as pessoas pegam essa falha tua Sim. e tudo que você faz perfeitamente. Você vê o caso do ex-presidente que tinha, que acusavam ele da boca dele, né? Nossa, olha, eu até brinco, né? Que saudade que eu tenho do ódio quando a pessoa fala, né? Porque o amor tá passando fome. Exato. Mas enfim, quando você
Tá, agora falando 2025, agora entrou novos vereadores no Brasil inteiro, nova candidatura, e tem muita gente nova. Então, quer dizer, o vereador ele entra novo, os assessores ele entra novo. Como que é esse suporte dentro? O que a Câmara dá de suporte para as pessoas falam? Porque, pô, ninguém abre a porta, fecha a porta, agora se vira. Como é que é o trabalho? Um das minhas tarefas na casa era justamente essa, Daniel. Eu lembro que os presidentes que passaram ali, eles sempre falaram assim, Matheus, você que tá aqui já há um tempinho, você que conhece, você que tem conhecimento, dá uma força pros gabinetes, pros novos vereadores, pros assessores. Então, assim, eu lembro que teve um ano que eu tive que reunir com todo mundo e falar, gente, ó, nós vamos fazer agendamento. Porque tava entrando de 2, 3 assim na sala para perguntar a mesma coisa. Então, falou assim, vamos organizar. Teve um ano que chegamos a reunir todo mundo lá no plenário e eu falar com todos os vereadores e assessores. Falei, pessoal, ó, tá aqui meu e-mail. Quem tiver alguma dúvida mais rápida pode mandar, meu WhatsApp é esse. Se quiser conversar comigo, vamos organizar. Porque justamente isso, porque tanto o vereador como o assessor, ele entra interessado. Ele quer fazer o papel dele. Com energia. Com energia, renovado, né? É o novo. Exato. Então, assim, e uma das minhas tarefas, né, dentro lá da Câmara era essa, auxiliar os vereadores. É aí onde que eu falo para você que eu fiz muitas amizades. Assessores e vereadores, quase todos passavam na minha sala. Você ajudava ele a criar aquele projeto? Sim, eu falo quase porque alguns já vinham já de reeleições. Tem vereador que tem 5, 6 mandatos, ele já é embalado. Não, já tá mestre já no assunto, né? A gente fala mais aqueles que estão entrando agora. Agora os que entram agora, geralmente uma das nossas tarefas era justamente essa. A Câmara dá o suporte. Ela tem funcionários qualificados para isso. E qual que seria, numa inteligência artificial, de montar os assessores ideais para um vereador? Cara, a lei hoje, na atual conjuntura, o cargo de assessor, tem que ter nível superior. O outro pode ser ensino médio. Tá. Então, esse do nível superior, eu falo que as pessoas buscam um advogado, geralmente. Não é uma obrigatoriedade. O cara é formado em admissão de empresa, mas ele conhece política e ele pode ser nomeado. Pode, não tem problema algum. Né? Agora, geralmente, eles buscam um advogado para quê? Para o cara já ter ali um suporte jurídico. Quando vier uma propositura, para o cara identificar ali melhor se aquela propositura é legal, se ela infringe alguma norma, algum artigo que deixa ele inconstitucional. Então, assim, para mim, um assessor com uma formação. Mas o advogado que fique lá ou ele não precisa ficar lá? Não, o assessor, ele tem que estar à disposição da autoridade. Os dois? Os dois. Ele tem que estar à disposição. Tá? Eu lembro que logo que eu entrei na Câmara, a Câmara passou por uma reforma, né? E nós trabalhamos em casa, mas ficava à disposição do vereador. O vereador ligou, vamos em tal lugar lá ver um buraco, eu quero que você tire uma foto, quero que você anote o pedido para mim. A gente ia. Então, assim, o assessor, a carga horária dele é ficar à disposição da autoridade. Então, ele tem que estar o tempo todo à disposição. O assessor parlamentar, ele tem que estar o tempo todo antenado. As pessoas entenderem, porque muita gente, eu quero ser assessor porque assim eu fico lá, eu fico em casa, eu vou pra academia. Não. E muito pelo contrário. A Câmara nunca teve assessores tão pontuais e tão, assim, rigorosos na questão do dia a dia como tá tendo nesses últimos mandatos, viu? A gente vê assessores muito bem formados, pessoas decentes, né? A Câmara de Catanduva tem assessores parlamentares, eu falo assim, muito bem formados para aquilo, preparados, no sentido de preparo mesmo. Então os vereadores em Catanduva, eles têm suporte. Como é que você lida quando tem aqueles tumultos? Vamos pôr um exemplo do tumulto. Então, uma vez eu estava lá na Câmara que ia ter o aumento do salário dos vereadores. Aí aquela população gritando, outro berrando, e o outro batendo em outro, e brigando. E qual que é a tua postura lá dentro? Como é que você controla tudo isso? Você não se mete? Você vou falar, não vou me meter, deixa quieto, deixa o pau comer, depois eu me viro. A gente não pode tomar lado nisso, né, Daniel? O nosso papel ali não é fazer esse julgamento político. Tá. Né? Quem é o funcionário para chegar e falar... Mas você não é de direita? Porque você... o vereador tá ganhando muito, ele tá ganhando pouco, é pouco vereador, é muito vereador. A gente não pode fazer esse julgamento. Tá. Pelo contrário, a gente tá ali na casa para dar suporte justamente para
as ideias deles. Você respeita o que a lei vai vir. Se a maioria achar que tem que ser aprovado, Acabou. acabou. Não é tua praia, não é tua área. É eles que decidem. A gente sempre brinca. Você separa. Eu não voto, eu não ocupo a tribuna. Então, o nosso trabalho ali é de bastidor. É bom para as pessoas entenderem também. Mas eu falei, aquele rapaz não fez nada. Não, mas... Não, o funcionário ele não é cobrado disso, viu? Não. Não, isso eu te garanto. Todas as vezes que teve manifestação, nós nunca sofremos nenhum tipo... O funcionário, falam. Tá. Nunca sofremos violência, nem xingamento, nada. Geralmente o problema é com o vereador. É com o representante, é com o vereador. Ele que votou sim ou não. Entendi. O funcionário, ele prepara a pauta ali, ele organiza, ele deixa tudo prontinho, o jurídico deu parecer, tá ali tudo prontinho. Quem decide, quem tem o poder de decisão é o parlamentar, né? Ele que vai dar destino se vai ser aprovado ou não. Então, assim, nós nunca tivemos, muito pelo contrário. Todas as vezes que a população chegou até a gente nessa situação, eles já chegavam falando, desculpa, você não tem nada a ver com isso. Tá. Então, assim, nessa parte eu nunca tive problema. Tá, e você já teve uma pretensão política? Nunca teve? Se sim, qual pretensão? Se não, por que você nunca quis entrar na política? Daniel, política, assim, como candidato, prefeito, deputado. Eu me formei e me especializei para dar suporte a quem quer ser. Eu nunca tive essa... Eu falei não isso... Não tá no teu coração mesmo. Não, eu falei isso pros candidatos do meu partido. Nem se alguém chegar e falar, você vai ser prefeito, vou te investir em você. Não tem essa pretensão, cara. Eu estudei para mim dar suporte para quem vai estar lá. Isso você já garantiu mesmo. Já. Isso é teu, isso é de você. É meu. Nada te muda. A gente nunca pode afirmar dessa maneira, né? A gente está em constante evolução, né? Sim. E mudança. A mudança faz parte hoje, do nosso... sua cabeça? Não, hoje não. Hoje? Não, nunca me candidatei. Nem no passado até hoje? Até hoje, eu acho que até um bom tempo. Pode ser que, quando eu estiver lá com meus 60 anos, se eu tiver com saúde... Mas nessa jornada de 18 anos, nunca? Nunca passou pela minha cabeça. Eu nunca me filiei num partido no sentido de querer me candidatar. Meu trabalho é de bastidor. Você tem paixão pela política? Tenho paixão pela política, por ajudar a formar ela. Eu gosto ali de estar participando no sentido de, no dia a dia, no andamento, nas proposituras. Precisa fazer um projeto de lei assim assado, estudar o tema, dar o parecer. Isso é o que eu gosto de fazer. A gente percebe quando abre um partido político, a grande maioria é um desespero à procura de pessoas para entrar. Sim. Né? Como é que você forma a sua turma? Você consegue me passar um pouco para as pessoas entenderem o Matheus como pessoa, tudo bem, mas o partido. O Matheus entrou no partido, tá no Republicanos. Como é que você decidem? Como é que só escolha? Daniel, eu tive uma experiência com o Republicanos muito legal no sentido de que eu não fui atrás de candidatos. As pessoas que vinham para se filiar ao partido por conta da onda do Tarcísio. Né? O Tarcísio, nosso governador, que está indo muito bem por sinal, na minha ótica. E as pessoas têm essa identificação com ele, com o partido, que é do presidente Marcos Pereira. Então, assim, como gestor do partido, eu não tive esse problema. O meu problema foi, na verdade, cortar pessoas. Porque tinha uma quantidade grande. Tinha pessoas querendo mais. Então, assim, você tem que ter aquele feeling de falar assim, poxa vida, aquela pessoa, de fato, ela vai fazer campanha. De fato, aquela pessoa... E mesmo assim, o desempenho não foi o esperado. Tá. Né? Nós tínhamos muitos votos nulos, pessoas não compareceram. Nossa, a gente bateu mais de 20 mil, né? Na verdade, essas pessoas têm que entender, as pessoas que faltaram poderiam reeleger toda uma Câmara de Vereadores. Uma Câmara só para eles entenderem, não uma só, mas... As 13. As 13, sim. E umas 4 vezes. É muito voto. É muito voto. Então, as pessoas entenderem a capacidade que elas poderiam mudar. Os partidos não atingiram, eu falo quase todos, não atingiram a quantidade de votos que estavam esperando. Sim. Teve muita abstenção. Baixaria. Mas infelizmente esse é o cenário no geral. Sim, nós estamos falando em nacional. Nós falamos em Catanduva, porque é Catanduva, mas nacionalmente é a mesma proporção. Sim. E a gente tem que deixar esse recado para essas pessoas. Eu conheço muita gente, vou deixar até um recado aqui. Muita gente, quando entra, começa a política, eles viajam, eles vão para outra cidade, outro país, seja por onde for, para ter a desculpa de falar, eu não votei em ninguém porque ela não quer
apresentar o gosto dela. Não, eu vou votar naquela pessoa. Não, ela não quer apresentar, não vou viajar. Vou viajar. Então vocês têm que entender, ó, só pra você ter uma noção que nós estamos falando aqui com o Matheus. Mais de 20 mil pessoas em Catanduva deixaram de votar, que não acreditaram, deixam de acreditar. Você imagina se todas essas 20 mil decidissem realmente acreditar em algo. Elas mudariam toda a Câmara de um vereador. Mudaria até uma prefeitura. Sim. Você vê a diferença do primeiro lugar, do segundo lugar, terceiro lugar. Com essas 20 mil, ela colocaria um cara novo lá dentro. Mudaria o cenário num todo. Então, quando a gente fala que a culpa é do povo, é a culpa do povo. Não é só votar mal, é não ir votar. Exato. É a democracia, né? É uma democracia que a gente precisa rever essa democracia, que nós estamos ficando uma democracia doente. Sim. As pessoas estão desacreditando. E por que você acredita que as pessoas estão desacreditando? Pelo histórico, né? Histórico de corrupção, histórico de baixaria, de dinheiro na cueca. Sim. Como você quer que a pessoa... Nós que estamos ali no dia a dia, a gente consegue separar isso porque é uma fração que atua dessa maneira. Nós temos muitas pessoas honestas. Em Catanduva, no cenário todo, né? Nível nacional. Sim, a gente nunca pode colocar todo mundo na mesma gaiola e chacoalhar. Tá. Nós temos ainda pessoas boas e bem intencionadas. Eu conheço alguns deputados que você fala, puxa vida, o cara de fato ele é firme. Agora acontece esses fatos aí, dinheiro na cueca e mensalão, petrolão. Na cabeça da pessoa é tudo Todo igual. mundo. É tudo igual. Como é tudo igual, eu não tenho vontade de votar nem lá em cima, eu não tenho vontade de votar aqui embaixo também. Então a pessoa acaba desacreditando. E um fato que ajuda nisso também é que a pessoa pode justificar ou ela paga uma multa de 3 e pouco. 3 e pouco, é isso que eu ia falar. Entendeu? Que é um absurdo essa multa, né? E se as pessoas estudarem um pouco sobre o direito, para até chegar pra gente ter o direito do voto, quanta gente morreu, Matheus? Daniel, é um fato é muito curioso. No segundo turno da eleição da última agora para presidente, eu lembro que era um feriado prolongado perto assim da data. Então o que acontece? No domingo eu tava com as malas no carro. No domingo eu votei e viajei. Eu chegando lá onde eu ia passar esse final de semana, esse feriado, tinha pessoas lá já há 2, 3 dias. Ou seja, não votaram. Estavam viajando. Sim. Ou vai justificar ou vai pagar multa. E isso aí eu falo para você tranquilamente que ajudou a mexer no resultado das eleições. Esse povo mexe. Mexe porque de repente é uma classe, é um pessoal de uma frente política que poderia de repente ter feito algo com o voto, com o direito ao voto. Então eu falo assim que eu vi isso de perto. Falei, gente, todo mundo tá aqui, só eu votei. Porque eu poderia ter ido viajar na sexta-noite, mas não, eu esperei o sábado e esperei o domingo. Pra mim votar, as pessoas já tinham ido na sexta-feira. Eles fogem de uma obrigação pra falar, não fui porque eu tava viajando. É mais fácil falar isso. Exato. Aí hoje não quis votar em você, não tá viajando. Você pega aplicativo, você tem um prazo ali pra você justificar. Sim. Ou se você não justificar, você procura o cartão eleitoral, que as meninas são bem atenciosas, sim. Ela vai te imprimir uma guia de 3 e pouco, você paga e como se nada tivesse acontecido. Então, um dos fatores, eu te falo que foi esse, a facilidade que a pessoa tem de ter a quitação eleitoral mesmo sem o voto. Você acha que a tua experiência, que isso aí a tendência é piorar ou melhorar? É piorar. Piorar. Eu acredito que sim, as pessoas estão cansadas. Você tá vendo um aumento disso aí? Eu acho que eu tô vendo um aumento. Eu tô vendo um aumento e principalmente um aumento de pessoas politizadas. Falei assim, puxa vida, eu não acredito que aquele cara não foi votar, meu. Eu não acredito. Um cara inteligente, formado, tem direito à informação, tem acesso a tudo. Por que você não vai votar? Desacreditado. Então, assim, a partir do momento que isso vai tomando proporção, até em pessoas que você fala, jamais, eu falei, cara, aquele cara, ele vai exercer o direito dele. Sim. Ele vai exercer o direito ao voto dele. A partir do momento que aquele cara não foi, a coisa tá feia. Você não acredita que essa maneira de pensar vai ser uma maneira triste que se ocorrer mesmo? As pessoas sendo neutras, ela literalmente tá deixando pro lado meio negro, porque o lado negro das pessoas que queiram fazer coisa errada na política, elas não faltam. Elas estão lá, elas lutam, elas defendem uma outra, elas vão lá, a gente tá vendo isso dia a dia. Você não vê, que a gente, como a gente, na tua cabeça, vamos de novo, na tua cabeça, como a gente conseguiria fazer com que essas pessoas mudassem um pouco? Como é que eu poderia conversar? Que nem assim, dar uma mensagem, que nem eu, Daniel, conheço uma pessoa que vai viajar, como é que eu poderia trazer essa pessoa para uma realidade? Olha, Daniel, é uma tarefa difícil, cara.
Eu te falo assim que é uma pergunta que a minha resposta acho que não vai alcançar o objetivo. O que eu poderia dizer é o seguinte, é que de fato o futuro da sociedade, o futuro do país, de fato, ele tem uma relação muito grande e muito forte com a política. Então, enquanto a pessoa não conscientizar o fato dela não ir votar, de repente vai se eleger um que ela tem certeza que não tem competência para ser um deputado, um prefeito, Seja um que vereador, for. seja o que for. Enquanto ela não colocar isso na cabeça dela, que de fato o voto dela é importante e que vai trazer consequências a nível de desenvolvimento do país, da cidade, eu falo que é essa a questão. E a gente não tem como colocar isso na cabeça das pessoas. Pô, direito à informação hoje todo mundo tem. Tá aí a rede social, tá aí o YouTube, tá aí a televisão, a rádio, todos os meios de comunicação. Todo mundo falando. Cara, a Justiça Eleitoral, ela faz um trabalho incrível em relação a isso. Quem não segue, põe lá TSE, no Facebook, Instagram, TRE São Paulo. Segue lá que eles fazem postagens muito interessantes justamente sobre isso. Não é pro cara tomar partido A ou B, é pro cara conscientizar da importância do direito ao voto. Que sem ele não votou, ele não vai poder reclamar, cara. É básico isso. Sim. Poxa, eu não fui votar, eu vou reclamar do quê? Eu não colaborei com ninguém, pra ninguém estar lá presente. Ah, mas o cara que eu ia votar não ganhou. Não interessa, você deixou de contribuir. Então, assim, é uma situação difícil e eu, Matheus, jamais que eu vou conseguir fazer um negócio desse. Mas você acha que a gente consegue fazer cada um com o seu grupo, conseguir conversar, trazer a realidade? Eu falo, Daniel, que isso vai mudar, se mudar, vai mudar naturalmente em decorrência dos trabalhos do próprio parlamentar. Eu falo que a partir do momento que a política Sim. for mais assim, eu não vou falar aceita, mas se ela for levada mais a sério por quem tá lá representando, o dólar hoje tá um absurdo, vamos supor que aconteça algo muito bom no país, o dólar cai para 4,50. Já é um avanço. Eu falo que acontecendo fatos como esse, claro que é muito hipotético, mas acontecendo fatos como esse, eu falo que a população vai começar a olhar para a política de uma maneira já menos negativa e isso vai impulsionar ela na próxima eleição a votar. Sim. Então, uma coisa puxa a outra. Quanto mais notícia negativa, eu acho que cada vez mais o eleitor vai se distanciando da urna. Eu vejo que é um trabalho, uma formiguinha muito pequena, porque as pessoas já não querem votar. Não querendo votar, dificilmente ela vai escolher pessoas que ela agradariam a maneira de postura dela. Sim. Então, vai entrar as pessoas lá, nós temos que torcer para as pessoas que estão na política façam o melhor possível para que eles enxerguem uma melhora, para que eles voltem a votar. Olha só como nós estamos longe ainda. É um ciclo, né? Hoje a gente tá num momento muito ruim desse ciclo, te garanto. Eu tenho certeza. Você vai conversar, até aquelas que votaram não acreditam. Por isso que a gente estava voltando desde o começo, quando a gente fala que é muito fácil mais julgar, né? Ninguém presta, nenhum candidato presta, nenhum prefeito presta, nenhum vereador presta. E eu volto a falar. São todos iguais. Você vai entrar no sistema. Ouve muito isso, né? Puxa vida. Você já ouviu muito isso? Não, as pessoas olhavam pra mim quando eu fui candidato e falavam assim, o que você vai fazer lá, cara? Você é uma pessoa muito honesta, muito decente, não vai não, cara. Se você rodar, você tem que entrar no sistema. E eu te garanto, Daniel, não é bem assim. Eu falo que eu conheci vereadores que entraram e saíram da mesma maneira. Sim. Né? Não precisaram se corromper, não precisaram entrar no esquema ou no sistema, como todo mundo fala. E isso aí não é uma verdade. Sim. Eu falo que quem tá mal intencionado vai fazer errado na Câmara, na loja, na padaria, no mercado, no clube, onde ele tiver. Se ele tiver mal intencionado, ele vai querer participar de alguma coisa para tentar tirar vantagem para ele. Não é só na política. Então, assim, eu falo que Catanduva nós tivemos e temos pessoas boas, sim. Tá? Eu te falo porque eu vivi, né? Vereadores excepcionais, de repente ele não soube utilizar a rede social ou enfim, o marketing para se apresentar mais para a população. Ou as brigas generalizadas que ocorrem entre prefeitos, os vereadores não votavam nada. Sim, mas nós temos pessoas fantásticas, sim, eu sou prova disso, pessoas, pais de família, que estão ali, que de repente, muitos
abrem mão dos negócios particulares, de uma loja, acaba... Quantas vezes eu ouvi o vereador falar assim, Matheus, o vereador, eu estando vereador, eu tô perdendo dinheiro, porque a minha loja tá ficando na mão de sócio, na mão de funcionário. Então, assim, eu pago para ser vereador. Cara, e é uma verdade. Muitos pagam para ser vereador. Mas tem aqueles que ganham e ganham muito, né? Sim, mas tem para todo lado. Tem gente que trabalha numa empresa e rouba a empresa. Tem gente que trabalha... É isso aí, mas essa é a realidade. É a realidade. Por isso que quando eu entrei, eu tinha essa convicção que eu seria diferente mentalmente. Eu fui mentalmente, profissionalmente, a maneira, fiz tudo que é correto. Você sabe mais do que ninguém. Que eu tentei entrar da maneira mais correta do mundo. Não vou desistir. Não vou desistir da minha maneira e não vou desistir da política, porque eu acredito que existem também pessoas decentes, eu acredito que tem pessoas com vontade de fazer acontecer, porém, infelizmente, contudo, portanto, entretanto, todavia, é mais fácil julgar. É mais fácil olhar e julgar todos, né? Se um time perdeu de futebol, ele não presta. Mesmo aquele coitado que tá do lateral esquerdo correu que nem um maluco. Não, mas o time foi péssimo. Mas ninguém fala o time foi péssimo, mas o lateral esquerdo trabalhou que nem maluco. O lateral direito correu que nem barba. Não, ninguém. O time não presta, né? Então nós estamos falando, vamos colocar isso como meu time. Se meu time perde, fala, ô, time de bosta, né? Mais fácil falar. Ninguém presta. Tem que trocar o treinador. O treinador nem jogou, coitado. Ele não chuta a bola. Não chuta a bola, ele armou bem, mas de repente o cara olhou pro lado, o outro mudou pro outro lado e fez o gol. Sim. Mas foi culpa do treinador. Então o julgamento vai ter em qualquer área, em qualquer profissão. E principalmente aqueles que lá do lado emocional, que é a política, o futebol e a religião. E a política, eles ficam mais expostos porque eles recebem um dinheiro público. Isso. Eu falo que se o político, pelo amor de Deus, não tô fazendo juízo de valor aqui. Nenhum. Mas se não tivesse salário, ele não ia ser tão apedrejado como são hoje. Sim. É que como tem o subsídio, tem o dinheiro que vem para pagar os vereadores, pô, o cara tá abrindo mão do tempo dele. Sim. Ele tá largando a família em casa. Não, o salário deve ter. Eu acho que é a facilidade desse negócio de fundo eleitoral, esse dinheiro para todo lado, que às vezes o coitado não recebeu R$1.000, o outro lá de São Paulo recebeu 1 milhão. Alguma coisa ele tem que ganhar porque ele tá abrindo mão do tempo dele. Até para trabalhar. Eu vou te dar um exemplo. Às vezes num prédio lá, o síndico, ele não tem salário, mas só o fato dele não pagar o condomínio é um incentivo para ele gastar o tempo dele e melhorar o prédio, o condomínio. Então, assim, eu falo que é a mesma coisa. Puxa vida. Então... É simples a gente entender. Alguém trabalha de graça nesse mundo? Ninguém. Nem o padre que vai exercer a batina dele, ele tem o subsídio dele, tem a residência dele. Qualquer um que trabalha, qualquer um que exerce uma função. Mas o padre, lógico que o padre trabalha. Ele vai lá ter que orar missa. Por mais que ele goste, ele tem os horários. Às 8 horas ele tem que estar lá. Às 6 da manhã ele tem que estar lá. Claro, as pessoas têm que entender isso e pôr o pé no chão. Claro. Então, todo mundo que exerce um trabalho, uma profissão, seja ela dentro da política, na vida pessoal, quando você deixa de ganhar algo que você acabou de falar, com o tempo, você desgasta mesmo. Você fala, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Eu não ganho nada para fazer mal isso. Feito, né? Porque você tem que ter esse incentivo. Até mesmo se não tirar do bolso para você gastar as coisas. Eu ainda tenho uma visão, Daniel, as pessoas de repente não concordam. Eu falo que o vereador, o político, ele tem que ganhar bem, cara, porque ele vai ter que abrir mão de uma parte da vida dele. Cara, e abre, viu? E abre. Eu falo assim, porque... É só confusão. Só quem tá lá dentro, as pessoas não concordam porque elas não vivem o que eu vivi. Só quem tá lá dentro sabe o tanto de gente, de pedido que o cara recebe e ele põe a mão no bolso. Veio um candidato, veio o rapaz que ganhou o vereador agora, veio fazer o podcast com uma outra empresa, e aí ele me mostrou o zap dele assim, ele rodou. Ele falou, Daniel, isso aqui só foi de hoje, acho que tinha umas 500. Então. Que tem pessoas que não votaram nele. Sim, e começam a pedir tanta coisa, mas tanta coisa que não tem nada a ver com a dele, sabe? Não precisa construir um hospital, precisa construir isso aqui. E não tem, mas é um pedido. E cobrança, hein? Eu votei em você, e agora? E agora? E agora? E agora? Incisivo, né? E botou a campanha na casa dele, e ligam pra ele. Eu acho que o mundo, quando a pessoa entra, ela entende, né? Você que tá lá, você sabe. Acho que a mudança é grande, né? É grande. É uma outra realidade. E se não tiver uma equipe boa, a pessoa surta. A partir do momento que você tá na vida pública... a tua vida de fato ela é pública. Tudo que acontece nela, as pessoas vão ficar sabendo, elas vão te seguir. Tudo que você for fazer, eu sou aquele cara que eu vou tomar uma cervejinha de sábado à tarde. Esquece, porque se você tá ali, você já não presta. Olha lá o vereador lá, enchendo a cara. Tirou foto dele. Tá trabalhando. Enquanto você trabalha, ele bebe. Vai no post ali, né? Exato, é um problema. De fato, a vida dele se torna pública e aquelas pequenas coisas que você fazia, de repente, você
não pode mais fazer. É por isso que é importante, às vezes, que quando um vereador ele tem já tá uma estabilização, tem que estar estabilizado, às vezes casado, já curtiu a vida dele, porque ele tem que abrir mão de toda essa liberdade, né? Sim. O foco mesmo é a cidade ou é o estado, porque tudo que ele fizer de errado, na verdade, eles aumentam, né? Ou criam. É impressionante como se cria. O que eu escutei de conversa depois que o cara ganhou ali, ou se ele ganhou por causa disso, ele fez por causa daquilo. Eles criam histórias que parece filme. Eu acho que se os Spielberg pegava aqui e viesse para... Dá pra fazer filme, cara. As pessoas criam histórias mesmo. Nós temos histórias, assim, bastante complexas, que são criações. Criações. Né? E elas acreditam, repassa para outro que acredita, aí vira uma energia tão negativa... Sim. Que eu vejo como é difícil, cara. É difícil. E você tem, além de você estar na Câmara, qual que são os sonhos teus aí no futuro? Você tem algum sonho para continuar na política? Você quer criar alguma coisa diferente? Eu falo assim, nós somos movidos a sonhos, né? Sim. O dia que eu acordar não tiver uma vontade... não vai para lugar nenhum. Não, eu tenho sonho sim. Como eu faço esse trabalho, eu dou esse suporte, esse trabalho de bastidor, né, para políticos, para partidos políticos, um sonho meu é fazer esse mesmo trabalho em esferas superiores, né? Você está assessorando uma Câmara dos Deputados, você está no jurídico ali de um Senado, são sonhos. E você está se preparando para isso? Eu estou me preparando. Eu acho que hoje, eu vou fazer 38 anos, eu me sinto preparado. Eu me sinto qualificado para isso, né? A gente, claro que eu falo que o aprendizado é constante. Eu nunca vou poder sentar em cima do livro e falar, eu tô preparado para... Não, o livro tem que estar debaixo do braço. Você vai ter que estar sempre acompanhando ali a mutação das leis, do funcionamento. Veio uma PEC nova lá e mudou um artigo da Constituição. Aquela mudança rasga uns 20 livros, porque já mudou a forma de você aplicar ali aquela situação. Então a gente tem que estar antenado e atualizado. Hoje eu me julgo capacitado e atualizado para mim, de repente, estar desenvolvendo uma atividade em níveis superiores, né? Assessorar um deputado, estar numa Câmara, num ministério. É um sonho meu trabalhar em esferas maiores. Porque na realidade a diferença é a quantidade de pessoas e trabalhos, né? Porque você já está numa Câmara Municipal. A forma de você interpretar a lei é a mesma. É quase a mesma. É a mesma. E você já está fazendo região também? Tô. Você fala mais ou menos, você lembra quantos lugares, mais ou menos? Olha, cidades... Não precisa falar cidades, mas uma quantidade de 5 a 10, a 15? De 30 a 50 cidades hoje. 30, 50 cidades, tá lá o Matheus no meio. E tá lá o Matheus. Bastante cidade. Então, esse teu sonho já tá chegando pra uma realidade, cara, porque ele tá esparramando. Então, esparramando teu nome. Esse 30 a 50 cidades, nós estamos aí fazendo trabalho com partidos políticos, com candidatos, com vários prefeitos eleitos. Mas quando eu falo que o meu sonho é estar fazendo isso em esferas maiores, é no sentido de ocupar cargos, né, obrigações administrativos maiores a nível nacional, de preferência. Eu lembro quando a primeira vez que eu fui em Brasília, eu acho que eu fiquei doido, né? O dia a dia deles é maravilhoso, cara. Pra muita gente é cansativo, é exausto, é um pé no saco. Quem não gosta de política fala, cara, você tá louco, esses caras de paletó pra cima e pra baixo. Cara, eu fiquei lá uns dias e eu vi o quanto eu me identifiquei com aquilo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Quando eu fui visitar o Simval Malheiros, quando ele era deputado, que eu fiquei mais dias lá, né? Fui muito bem recebido por ele, pelo Jurandir Bueno, que na época era o chefe de gabinete dele. Nós ficamos acompanhando ali o dia a dia de votação de projeto, aquela correria e gente subindo pra cima e pra baixo, com pasta e com Constituição. E, cara, eu vi aquilo e falava, cara, o meu sonho é fazer um negócio desse, é trabalhar com isso. Então eu acho que hoje é o meu sonho. E na realidade, o que é legal de você é que teu sonho não é um sonho impossível. Você não quer ser um jogador de futebol, você quer ser que nem o Pelé. Não, o que você já está fazendo, você só quer aprimorar mais e mais e mais para chegar. E a tua idade permite você sonhar uma realidade. É que assim, a gente, infelizmente, a gente fica refém de contatos. Sim, né? É o QI, a indicação. Você sabe que para trabalhar nesses lugares aí Mas você já está indo. Porque a gente está fazendo contatos. Tá no Partido Bom, tá um republicano, já tem o Tarcísio, já está indo, já está conhecendo as pessoas que estão no meio. Sim. Eu acho que você tem que se realmente abrir e falar, eu quero. As pessoas têm que olhar pra tua cara e falar, ó, temos esse, e tem o Matheus lá que tá querendo também. Eu acho que você tem que abrir mais a boca mesmo e falar assim, eu quero. E ligar pra, ó, se tiver eu quero.
E o podcast pode ajudar, né, pô? Sim, é por isso que você tem que falar, uai. Com certeza. Você pegar esse corte e falar, ó... Um dos meus sonhos são esse. Tô abrindo assim, Mas eu acho coração. A minha família sabe disso. Sim. Que a minha vontade foi sempre trabalhar com isso, com o que eu trabalho hoje. E eu não me vejo fazendo outra coisa, Daniel. De verdade. Hoje, eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de um monte de coisa, mas eu não me vejo trabalhando em uma outra área. Você focou nisso? Eu foquei nisso, eu gosto disso, me especializei nisso. Aquele jogo de cintura que você precisa ter para lidar com os problemas, com os interesses, que nem sempre você pode falar aquilo que vem na ponta da língua, senão você tem que ver o jeito que você vai falar. Sim. Então, assim, tudo isso eu fui ganhando muito... Controle emocional. Exato, eu fui ganhando peso em cima disso, no sentido de que você está habilitado para estar sempre oferecendo uma assessoria de qualidade, sempre com a verdade, sempre não se metendo. Eu nunca tive problema, eu nunca me indispus com ninguém. Eu nunca tive um problema assim, falar, olha, tal parlamentar tem raiva de mim, eu não gosto porque eu fiz isso ou aquilo. Pelo contrário, eu só colecionei boas amizades, umas mais afloradas por conta de, às vezes as ideias batem mais, outras menos. Mas eu falo assim que direita, esquerda, partido A ou partido B, eu coleciono muitos amigos, que alguns frequentam a minha casa, e a gente tem assim, é o que nos dá prazer e motiva a gente a estar continuando fazendo sempre esse trabalho com política, com políticos, né? Trabalhar com políticos é uma classe diferente, né? Às vezes envolve um pouco de vaidade, às vezes... Então, eu me sinto preparado para estar lidando. Você não é vaidoso? Eu não me julgo vaidoso. Quer dizer, quando você erra, você aceita o teu erro, e quando você ganha, você não sai se glorificando. Eu cansei de ouvir de vereadores falando assim, Matheus, o teu diferencial é que você é humilde. Você sabe que eu tô errado, mas para você me falar que eu tô errado, você contorna ali para não ofender Às vezes o cara quer dar carteada, né? Não, artigo tal, você tá errado. Você vai indo. Então, até a pessoa entender o que você quer dizer. Exato. Então, assim, a gente ganha. Que é o poder da paciência, é isso? Eu acho que é experiência. Eu acho que é experiência de vida, né? Não é 1, 2, 3 anos, são quase... Você entende que não adianta. São quase 20 anos e você identifica o modus operandi de cada um. Tem um que é mais explosivo, tem um que tolera tudo, tem um que é omisso, tem um que é mais firme. Então, assim, você consegue identificar, você faz a leitura de como aquela pessoa trabalha e como que você tem que lidar com ela para que tudo ocorra bem. Certo. Na minha época, quando eu era criança, tinha um orelhão, né? Aquele orelhãozão comprido, né? E você pegava aquela ficha lá, você colocava, blum, 50 segundos. Então, Matheus de 39 anos hoje? Vou fazer 38. 38. Então, Matheus de 38 anos. Faço em janeiro agora. Janeiro? Ai, que maravilha. Já é um presente. Quando que vai ser? 29. 29, você vai quase assistir teu bate-papo já disso aí, porque no domingo você vai cair, hein? Olha lá. E você olha toca o telefone, você vai ligar, atende o menino lá, o Matheus de 11 anos, 12 anos, sei lá se ele jogava bola, o que ele aprontava. Ele pega o orelhão e fala alô. Você tem 50 segundos pra falar com ele. O que você falaria, cara? Cara, eu falaria pro Matheus continuar respeitando e amando os pais dele, obedecendo. Eu sempre fui um menino muito obediente. Nunca dei problema em casa, no trabalho. Então, para ele continuar dessa maneira, sempre respeitando os mais velhos, estudioso. E eu falaria para ele continuar da maneira como ele é, porque com 12 anos, né, você já começa a saber se gosta de estudar ou não, se tem facilidade ou não para lidar com as pessoas. Eu falaria principalmente isso para ele, ó, ouve o papai, ouve a mamãe, que vai dar tudo certo e que você vai ser uma boa pessoa. Sendo uma boa pessoa, a chance de ser um bom profissional é muito grande. Que maravilha. Então, aproveitar também, vamos agradecer você também que está assistindo e também nossos patrocinadores, mandar um abraço pessoal da Mercavejo Brasil, a Merlin Brindes, o Regional, a Lick Shop Germana, a Air Stores, a Fidelidade Clean, a Luciana Magazine, a Netflix, a Revista Estampa, a Academia Estúdio Vita, a Vox FM, a Empória Badesco e a Espaço Fibras, e a você também que quer patrocinar o programa. A entrevista do Matheus vai estar lá no caféconzaca.com também, vai estar nos cortes também nas redes sociais, no Instagram, no Facebook,
No YouTube você entra, cafécomzaque.com, siga a nossa página, é muito importante você seguir a nossa página. É isso, eu gostaria muito que você olhasse aqui também para essa tela aqui da verdade tua aqui. Deixa uma mensagem, cara, de coração, que eu gosto muito disso, porque o que nós estamos fazendo aqui, na verdade, o Café com Zaque, ele vai deixar heranças. Eu falo que se o Zaque um dia, amanhã depois, não estiver mais na tua vida, ou for embora, partir, você tem o eternamente gravado ali, e vice-versa. A gente vai ter essa história que nós estamos conversando, isso é eterno. Se você tiver 70, 80 anos, você vai ligar e vai lembrar disso. Deixa essa mensagem pro futuro, pra tua família, pro mundo, sei lá, o que toca no teu coração. Olha lá e deixa uma mensagem. Muito legal, eu gostaria de aproveitar o momento, primeiro, para agradecer, viu, Daniel? E eu falo que o nosso tema aqui hoje, boa parte foi política. Eu gostaria de deixar um recado. A gente só vai mudar, deixar o nosso meio de convivência melhor com pessoas melhores ao nosso lado. Então, veja quem são seus amigos, veja quem está entrando na sua casa, veja em quem você está votando nas últimas eleições, se de fato valeu a pena. Eu falo que isso tudo vai contribuir para o seu bem-estar. Então nós temos que o tempo todo estar preocupado com isso. Quem está à nossa volta, respeite os seus pais, a família, acho que é o ente mais importante que nós temos, eu sou muito apegado nisso. E para não desistirem que a nossa realidade, eu acho que só tem a melhorar se a gente acreditar e contribuir com isso. Maravilha. Então você vai ganhar até um presente que é a plaquinha nossa do Café com Zaque, essa plaquinha para você. Espero que você guarde de coração ela. Deixa ela guardar de coração, é de coração isso aí que a gente manda. Obrigado. Agradeço você, eu conheci você o ano passado, 2024. Acho que nós estamos mantendo uma amizade, um bate-papo legal. Vamos continuar sempre assim. Legal. A porta está aberta aqui dos estúdios, a Mercavejo, para você, para toda a tua família. Prazer, obrigado, espaço. Acompanho muito o site, acompanho bastante a sua trajetória. E eu tô muito honrado com o convite. Já era para ter vindo antes, acabou não dando por questão de final de ano aí. Mas obrigado, espaço, e a gente está à disposição sempre. Sempre que o assunto for política, eleição, Câmara, a gente está antenado aqui, disposto a sempre a partilhar com vocês. Não, se Deus quiser, vai estar mais por aqui. É isso aí, gente. Eu agradeço você que está assistindo. Espero que vocês estejam gostando. Compartilhe, marque seus amigos. Chama a turma inteira. Siga a nossa página, cafécomzaque.com. É a 6ª temporada aqui. Mais um episódio para vocês. Espero que vocês estivessem gostando, hein? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.